Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos falar então sobre estatística. Mais precisamente, nessa primeira aula, vamos falar então sobre os aspectos históricos e alguns conceitos iniciais. Bom, pessoal, panorama histórico, tá? Vamos lá. Aqui, né? Pessoal, toda ciência ela tem suas raízes, né, na história do homem, é óbvio, né? Então, assim, todo o desenvolvimento da ciência ela se dá com uma intrínseca relação entre o homem, né, e também a natureza, né? Então, basicamente, todas as ciências, né, todas as áreas do conhecimento humano que nós temos aqui, ela se dá pela relação do homem, né, e a sua história e também com a natureza. A matemática, tá, pessoal, ela é considerada a ciência que une, tá, a clareza do raciocínio, tá, a síntese da linguagem. Vocês podem perceber que muitas vezes, né, pessoal, a matemática ela simplifica algumas coisas, né, por mais que algumas pessoas não acreditem nisso, a matemática ela acaba simplificando, né, algumas situações, né, e dando uma síntese à linguagem, né, resumindo algumas situações. E originou-se do convívio social, tá, pessoal? Ela originou-se do convívio social, tá, das trocas, da contagem, né, ou seja, da necessidade de você realizar trocas, da necessidade de você contar o seu rebanho, de você quantificar o quanto de grãos você tem, de você saber qual a quantidade de pessoas em uma determinada cidade, enfim. Ela sempre teve, tá, pessoal, um caráter, né, não é caractere não, pessoal, que é um caráter prático, utilitário e empírico, tá, pessoal? Como assim um caráter empírico? Aquilo, pessoal, que a gente pode observar, né, assim, num primeiro momento, observar na própria sociedade, na própria natureza, né, sem necessidade de maiores provas, né? Então a matemática ela surge, né, da observação do natural, né, e depois vai ganhando um caráter formal, um caráter mais acadêmico. Tá? Bom, pessoal, nesse sentido, a estatística ela se consolidou como um ramo da matemática que teve uma origem semelhante, tá, pessoal? Ou seja, a estatística também ela surgiu da necessidade, né, humana, ali do convívio social, de se analisar certas informações, tá ok? Então, olha só, pessoal, desde a antiguidade, né, vários povos já registravam o número de habitantes, ou seja, por que isso era importante? Olha, um rei precisava saber, né, quantos súditos ele tinha, o imperador, se a população estava crescendo, se não estava, a quantidade de pessoas jovens, a quantidade de homens, de mulheres, né, a quantidade de soldados, de trabalhadores rurais, né, de artesãos. Então ele precisava saber dessas informações para ele poder governar. Né? Então registrava-se o número de nascimentos, o número de óbitos, né? Faziam-se estimativas de riquezas individuais, sociais e etc. Né? Então, a necessidade de você coletar algumas informações, ela vem desde a antiguidade, certo? Por exemplo, na Idade Média, tá, colhiam-se informações geralmente com a finalidade tributária, né? Ou seja, eu precisava saber quantas pessoas trabalhavam lá no campo para me poder cobrar tributo. Essa era uma finalidade explícita, né? No máximo, ali na Idade Média, o objetivo era cobrar imposto da população. Por isso eu precisava saber quantos súditos eu tinha, né, quem eram essas pessoas, o quanto elas eram ricas ou não, ou pobres, e assim cobrar os seus impostos, certo? Bom, pessoal, e a partir então do século XVI, né, começam a surgir as primeiras análises de fatos sociais, né, como batizados, casamentos, funerais, né, e começam a se originar então, né, as primeiras tábuas e tabelas, né, e os primeiros números relativos que consolidam informações a respeito da população, né? Hoje nós sabemos que os cartórios, né, de registro civil, essas coisas, é que tem essa finalidade. E também aqui no Brasil o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que consolida todas essas informações, que fazem pesquisas e coletam informações a respeito da população. Bom, pessoal, já no século XVII, né, o estudo de tais fatos foi adquirindo proporções verdadeiramente científicas. Né? O que era apenas uma necessidade básica aqui, tá, pessoal, na Idade Média, tá, pessoal, e aqui no século XVI, tá bom? Já no século, tá, pessoal, já no século XVII começa a ganhar um caráter mais científico. E também, né, as pessoas começam a perceber a importância de se analisar essas informações. A ponto de
Godofredo, tá? Pessoal, não sei se é assim se pronuncia esse nome, mas Godofredo, né? Archinval, batizou a nova ciência, né, ou esse novo método, tá, com o nome de estatística, determinando assim o seu objetivo e as relações com a ciência, tá? Pessoal, só para ficar claro, tá, o que significa método, tá, pessoal? Método é o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Isso na visão de Hegenberg, tá bom, pessoal? Também não sei se é assim que se pronuncia esse nome, tá? Já Bunge, tá, pessoal? Ele diz o seguinte, que método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguirmos alguma coisa, seja material ou conceitual. Pessoal, observem, né, que essas duas definições para método, tá, pessoal? Essas duas definições para método, elas têm assim uma semelhança muito interessante, né? O caminho pelo qual se chega a um determinado resultado, né, para conseguir alguma coisa material ou conceitual. Então essas duas definições, elas meio que se completam, né, e estão obviamente na mesma linha de raciocínio, certo? Muito bem. Bom, pessoal, vamos então, né, abandonando um pouco esse panorama histórico, que foi assim muito rápido, tá? Pessoal, uma curiosidade a respeito desse panorama histórico é relatado na própria Bíblia, tá? Por exemplo, o nascimento de Cristo está relacionado justamente com um censo populacional, né, que o imperador romano queria fazer naquela época, né? Então ele precisava contar a população, né, lá daquela região onde Jesus Cristo, né, viveu. Ele precisava saber a quantidade de pessoas que tinham. Olha só o caráter militar que foi dado a esse aspecto, né? Naquela época, quando um povo dominava o outro, eles contavam a população para saber quantas mulheres tinham, quantas crianças tinham, né? Quantos homens tinham, quantos idosos haviam. Qual era o objetivo? Saber se a quantidade de homens, né, fortes, aptos para o trabalho existiam e se isso poderia causar digamos assim, alguma revolta, né? Pensem, se houvessem muitos homens fortes ali naquela região, né, o que eles iam fazer? As chances desses homens se revoltarem, né, se rebelarem contra o dominador eram muito grandes. Então o que eles faziam? Eles contavam a população e controlavam isso, né? E à medida que iam nascendo pessoas ou tinham homens muito fortes, mandava-se para o trabalho escravo com o objetivo de enfraquecer essas pessoas e dominar ali essa população. Então, naquela época, o imperador romano, né, ele solicitou que fosse feito um censo da população lá na região, né, na região de Israel, né, justamente para poder ter finalidades militares, para saber se a população estava crescendo muito, o que precisava ser feito para poder controlar essa população, né. E Jesus, né, morava numa cidade, né? Os pais de Jesus moravam numa cidade e eles precisavam se deslocar até uma outra cidade para poder, né, serem contados. Porque hoje, né, o IBGE vai nas nossas casas para poder contar as pessoas, certo? Naquela época não, naquela época eram as pessoas que deveriam se deslocar para serem contadas, né? E foi justamente nesse percurso, né, que Jesus Cristo nasceu lá, né, numa noite, né? Justamente por ter que se deslocar da cidade onde eles moravam até a outra cidade para serem contados, ok? Bom, pessoal, finalizada essa parte histórica, essa curiosidade aí que envolve a Bíblia, né, pessoal? Vamos falar então sobre a estatística. Bom, pessoal, então nós já falamos aqui anteriormente, né, a estatística ela é a parte da matemática aplicada, tá, pessoal? Que fornece métodos, tá, pessoal? Olha só aqui, ó, que fornece métodos, tá, pessoal? Para quê? Para a coleta, para a organização, para a descrição, para a análise e para a interpretação de dados. Professor, o que são esses dados? Qualquer informação que você deseja recolher, tá bom? Você pode querer recolher, por exemplo, assim, de uma determinada população, a idade, né, o tamanho, o peso, né, o sexo, a cor, né? Enfim, você pode... esses dados, eles se referem a um monte de informações, né, dos mais variados tipos que você pode obter de uma determinada população, tá certo? Bom, pessoal, e para a sua utilização dos mesmos na tomada de decisões. Professor, por que a gente faz essa coleta, essa organização, descrição, análise e interpretação? Para a gente poder tomar decisões. Veja o exemplo lá do imperador romano. Ele estava coletando as informações, né, e qual que era o objetivo dele?
tomar decisões militares, né? Hoje, por exemplo, né, uma loja, ele coleta informações com qual objetivo? Né, para poder atender melhor o seu público e, obviamente, poder vender mais, né? Vamos pensar nesse sentido, ok? Muito bem. Pessoal, a coleta, tá? A organização e a descrição dos dados estão a cargo daquilo que nós chamamos de estatística descritiva, tá? Então, coleta, organização e a descrição dos dados é o que nós chamamos então de estatística descritiva. Já a análise e a interpretação desses dados, tá, pessoal, ficam a cargo da estatística indutiva ou inferencial, tá certo? Aqui no nosso curso nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos estudar um pouco de estatística descritiva e um pouco de estatística inferencial, certo? Além de nós aprendermos a coletar, a organizar e a descrever esses dados, nós vamos fazer um pouco de inferência, tá, pessoal? O que é essa inferência? É a gente analisar por raciocínio lógico e, como diz aqui o Bunge, né, pessoal, nós conseguirmos alguma coisa material ou conceitual, né, para uma determinada tomada de decisão, ok? Bom, então vamos lá. Em geral, as pessoas, quando se referem ao termo estatística, o fazem no sentido da organização e descrição dos dados, tá certo, pessoal? Por exemplo, a estatística do Ministério da Educação, estatística dos acidentes de tráfego aéreo, estatísticas de óbitos num determinado hospital. E hoje nós estamos vendo muito a questão da estatística voltada ali para o controle do coronavírus. Enfim, tá, pessoal? Desconhecendo o aspecto essencial da estatística, tá, pessoal? É o de proporcionar métodos inferenciais, tá, pessoal? Que permitem conclusões que transcendam, tá, os dados obtidos inicialmente. Bom, pessoal, às vezes, o que isso aqui está querendo ser dito aqui pra gente? Às vezes você está ali coletando umas informações e o seu objetivo é um. Mas a partir do momento que você começa a analisar os dados, você percebe, tá, que você tem novas informações muito mais importantes, tá certo? Então isso é muito comum, tá, em estudos estatísticos. Você está ali com o objetivo de pesquisar uma coisa e dentro daquela pesquisa, além daquilo que você está pesquisando, você consegue descobrir outras coisas, né?